O tema abordado pelo grupo foi a fisiologia dos frutos. O ovário amadurecido da flor, geralmente após a fecundação, dá origem ao fruto. Nos casos em que não há fecundação, ele é chamado de fruto partenocárpico, como é o caso das bananas. Os frutos crescem somente nas plantas angiospermas, que são os vegetais desenvolvidos. Eles surgem após a polinização e fecundação da oosfera, estimulados por hormônios vegetais liberados pelo embrião contido na semente. O ovário sofre hipertrofia e converte-se em fruto. Quando amadurecem, os frutos assumem cores, aromas e sabores que chamam a atenção dos animais. É a estratégia da natureza para usar os animais como dispersores das sementes. Após ingerir o fruto, os animais soltam as sementes longe da planta, permitindo que cresça em outros locais. A parede de um fruto é denominada pericarpo. Ele é dividido em epicarpo, que seria a sua casca, o mesocarpo, geralmente comestível, e o endocarpo. O epicarpo é a parte externa do fruto, conhecido também como casca. O mesocarpo é a parte intermediária e mais desenvolvida, geralmente é comestível. E o endocarpo é a parte que reveste a cavidade do fruto e, por ser muito fina, pode ser de difícil identificação e separação. Em relação às funções dos frutos, são proteção da semente em desenvolvimento, em alguns casos auxilia na dispersão da semente e promove a propagação e perpetuação da espécie. Entretanto, nem todos os tipos de frutos têm sementes. A estes damos o nome de frutos partenocárpicos, pois são produzidos por partenocarpia, que é o processo no qual não ocorre fecundação. Um exemplo de fruto partenocárpico é a banana. Frutos simples. Os frutos simples são originários de um só ovário e de uma única flor, como o tomate e a cereja. Os frutos simples podem ser do tipo seco ou carnoso. Os frutos secos são os que possuem pericarpo pobre em água. As suas substâncias nutritivas concentram-se na semente. Os frutos secos classificam-se conforme a abertura do pericarpo, nos seguintes tipos. Os frutos deiscentes são os que o pericarpo se abre durante o amadurecimento, como a castanha. E os frutos indeiscentes são os que o pericarpo não se abre naturalmente, como o girassol. E frutos carnosos. Os frutos carnosos possuem pericarpo rico em água e substâncias nutritivas. Frutos carnosos podem ainda ser classificados em baga, frutos com várias sementes facilmente separadas do fruto, exemplo, goiaba, mamão e melão. Drupa, frutos com semente envolvida por um endocarpo duro, também chamado de caroço, exemplo, azeitona, abacate e ameixa. Frutos agregados. São chamados frutos agregados, são os que se originam de uma flor com muitos ovários separados. Também são denominados de frutos apocárpicos, exemplo, magnólia. Frutos múltiplos e infrutescência. Os frutos múltiplos desenvolvem-se de inflorescências nas quais os muitos ovários fundem-se e formam uma estrutura única. Exemplos: figo, abacaxi e amora. Fruto, fruta e pseudofruto. Esses três termos possuem significados diferentes. Fruto é o resultado do desenvolvimento do ovário da flor. Fruta, termo popular empregado para frutos e pseudofrutos comestíveis e de sabor adocicado. Pseudofruto, qualquer estrutura que se assemelhe a um fruto, mas que não seja formada pelo amadurecimento do ovário e sim de outras estruturas da flor, como pedicelo e receptáculo. Concluímos assim que o fruto é uma estrutura presente em todas as angiospermas, onde as sementes estão sendo protegidas enquanto amadurecem, além de assegurar a propagação e perpetuação das espécies pelo ambiente.